pessoal, tudo bem? Aqui é a Clara para mais um vídeo. E esse foi o começo de vídeo mais aleatório que eu já fiz, porque hoje eu vou falar sobre os livros mais aleatórios que eu tenho na minha estante. Então, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal e de comentar e de deixar o like. E agora a gente vai pro vídeo, então pode rodar a vinheta. Então, o vídeo de hoje, como eu já falei, vai ser sobre os livros mais aleatórios que eu tenho na minha estante, que no caso eu separei e eu acho que são esses 5, que são livros que têm uma narrativa diferente, são livros estranhos e totalmente diferentes dos livros que a gente costuma consumir. Eu não sei nem se eles teriam um gênero, porque eles são diferentes. Então, é sobre isso que é o vídeo de hoje. E o primeiro livro que eu vou falar é um que eu ganhei no aniversário passado e é um dos meus favoritos. Que é Farmácia Literária. Farmácia Literária, ele não é um livro pra ser lido de uma vez inteira. Ele é um livro de consulta. Ele é tipo um dicionário. Um livro que você vai de vez em quando. E ele é um livro que eu vou, às vezes, quando eu quero achar alguma coisa pra ler. Então, eu não sei o que eu vou ler. Eu, às vezes, pego ele. Mas, às vezes, eu também quero ouvir falar sobre outros livros, igual um vídeo no YouTube. Eu, às vezes, também pego ele. Então, assim, ele é basicamente um dicionário. E ele tem a fundamentação dele na psicologia, mas é basicamente um livro para indicar outros livros, e ele leva em consideração as condições da pessoa, condições físicas e psicológicas. Então, se eu tô com medo de confronto, quais livros que eu posso ler? Se eu tô em busca da felicidade, se eu tô com medo da morte, se eu tô com uma síndrome de vazio, se eu tô com ódio, se eu tô pensando em adotar, se eu tô com câncer, se eu tô em uma sala de espera, se eu ando tendo muito sexo, se eu... Enfim, é basicamente isso, tipo, é um livro pra muitas coisas. Eu busquei algumas coisas que eu queria e não tem, mas tem muitas coisas que eu não imaginei que teria, e tem. Então, tipo assim, eu gostei muito dele. Ele tem aqui no finalzinho dos índices dele, ele tem índices a males ligados à leitura, que são, por exemplo, quando você fica muito aflito por você ter muitos livros, quando você tem medo de começar um livro, incapacidade de continuar um livro, vício em literatura científica, quando você tá intimidado por um livro, quando você tá querendo comprar muitos livros, mas nem sempre lê eles. É basicamente um livro pra quem gosta de livro. E aí tem também as melhores listas, tipo índice de listas. Então tem melhores livros pra você ler na casa dos 20, na casa dos 30, na casa dos 40, melhores livros pra ler no avião, melhores livros pra iniciar alguém na ficção. Então, tipo, é um monte de compilado de lista. E no final ele tem todas as referências, então todos os livros que ele cita, né? E eu achei interessante também que na tradução ele vai adicionar livros nacionais. Então, livros que a gente fala muito aqui no Brasil, clássicos, estão nesse livro porque foram acrescentados na tradução. Então é muito legal como a tradução, ela muda também um pouquinho o próprio livro, é interessante. Mas na maioria são livros estrangeiros, né? Que as duas autoras colocaram. E, tipo, é muito bom. Enfim, é isso que eu tinha pra falar sobre esse livro. E aí, eu acho que eu classificaria ele tipo um dicionário de livros, não sei, algo assim. E o próximo livro que eu vou falar sobre é esse aqui, A Vida é Bela. Eu roubei da estante da minha mãe esse livro, porque eu achei ele muito interessante. Ele é um livro que eu não sei se eu compraria, mas já que tá aqui em casa, eu gosto muito dele. Ele é um livro que ele é de várias frases. Algumas são frases, a maioria são dicas, na verdade. Dicas pra você viver a vida, eu acho. 512 conselhos, coisas que você deveria fazer na sua vida. E algumas são só fofas, tipo, você pensa e é bonitinho. Por exemplo, quando cantar, cante mais agudo, mais alto. Quando andar, ande mais depressa. Quando falar, fale mais alto. Outras são ideias, que eu acho muito legal. Tipo, por exemplo, eu tenho os meus marcadinhos, né? Como, por exemplo, compre com antecedência 30 presentes para crianças e adultos e guarde os presentes dentro de uma mala ou de um móvel fechado à chave. Quando você precisar de algum presente, você vai lá e abre e pega e tem um presente. Tipo, é uma coisa prática, tipo, é uma coisa legal, porque quando você quer presentear alguém, nem sempre você tem um presente em casa. E, tipo, são coisas que eu acho legal e eu faria. Tipo, decorar o seu poema favorito.
fazer um calendário em que você dá pro seu namorado ou pra pessoa que você gosta muito e marca todos os dias do calendário, porque são todos os dias que você quer passar com ela. Tipo, são só ideias fofas e eu acho legal. E tem algumas dicas de coisas pra você fazer na sua vida. Enfim, é um manual de dicas da vida. Tipo, algumas são boas, outras são ruins, mas, tipo, tem 512 dicas. E eu gosto, tipo, eu já li ele inteiro e eu fiquei tipo, ai, que legal. E é um livro bem aleatório que eu tenho. Os próximos livros aleatórios que eu tenho, eles são menos, tipo, não ficção, e eles são mais ficção. Só que ao mesmo tempo eles são uma ficção estranha. O Estranho Mundo de Zofia e Outras Histórias, eu vi muita pouca gente falando sobre ele na internet, no geral. E ele é um livro muito estranho. Eles são, tipo, contos. Mas cada conto é mais louco que o outro. Parece que a pessoa, sabe, antes de escrever eles. Porque tem um conto que é narrado por um canhão. Tem outro conto em que o mundo dentro de uma bolsa existe, cria vida e... Tipo, são histórias bem viajadas que estão nesse livro. E ele é simplesmente aleatório por isso. Ele é numa vibe Alice no País das Maravilhas. Mas ele não parece nada com Alice no País das Maravilhas, porque... Na verdade parece, porque a Alice também tem algumas quebras de sequência. Mas ele não segue nenhum personagem específico, ele só é um monte de conto. Tipo, terapia de canhão. O outro livro que eu tenho nessa lista é um livro que eu acho que ele se encaixaria no gênero de suspense psicológico, mas também romance de época, talvez. Enfim. E ele é um livro sobre uma menininha, e ele é só aleatório por causa do jeito que eu comprei ele, por causa das coisas que eu descobri quando eu tava lendo ele, porque ele é um livro daqueles que se você olha pela capa, você acha uma coisa, e quando você lê, é outra coisa. Então, ele é um livro que fala sobre essa menina, né, a menina que não sabia ler, mas na verdade ela sabe ler. E a sinopse dele é horrível. Tudo que fala na sinopse não é importante pro livro. Tudo que você acha que você vai ler nesse livro, você não vai ler. E eu tenho uma séria teoria de que isso é um marketing, porque as pessoas compram esse livro e elas descobrem tanta coisa nesse livro que ele faz sucesso justamente por isso, por não ter nada a ver com a própria capa dele e com a própria sinopse dele, porque se ele tivesse, talvez não fizesse tanto sucesso. Porque pessoas iriam saber o que ia acontecer, e o fato de você não saber o que ia acontecer é o que é importante. Mas basicamente a sinopse dele é, né, uma frasezinha que resume ele, e tá aqui na contracapa do livro, é: na tradição de Henry James e Edgar Allan Poe, uma história incrível sobre uma menina e o poder da sua imaginação. E parece muito fofo, mas não é. Ele é bem traumatizante, na verdade. E desconfie de tudo e de todos nesse livro. É estranho. E é isso. E quando eu li esse livro, é muito legal, porque a vendedora me falou que uma mãe tentou devolver ele. Então, assim, ele é pra uns 14 anos a mais. E ele devia ter essa indicação no livro. Mas, enfim, ela comprou pra menina, ela queria o dinheiro dela de volta, porque não era o que ela esperava, obviamente. E, por fim, o último livro aleatório que eu tenho na minha estante é esse que eu comprei há muito tempo atrás, que é O Palácio da Memória. E ele é um livro que eu acho que são crônicas, mas ao mesmo tempo são contos também. Porque a divisão entre conto e crônica também às vezes fica meio embaçada pra mim, pelo menos. Pessoas extraordinárias em tempos comuns. Ele é basicamente histórias de várias coisas reais, só que de maneira fictícia, obviamente. Eu não sei se todos os detalhes do livro são reais, mas que vão fazer você pensar sobre acontecimentos históricos e reais do mundo real. E ele é muito interessante. E, tipo, essas histórias, elas não se relacionam, mas elas são interessantes simplesmente porque elas são meio reais, mas não totalmente reais. E é muito interessante. Foi um dos primeiros livros que eu li também que tem essa preocupação com os animais, e eu não lembro se tem alguma coisa narrada por animais. Eu tenho um livro que é Os Animais Salvam, eu não vou procurar agora, mas eu vou botar a fotinha dele aqui do lado. Ele também é super aleatório porque ele é narrado somente por animais. E por vários animais ao longo do tempo. Então, por uma tartaruga, por um elefante, por um gato, por um cachorro. Eu gosto muito desse livro, é muito bom. E esse aqui não tem esse fio da meada, tipo, não tem esse negócio de são só narrados por animais. São narrados por pessoas e animais reais que aconteceram em algum momento e, tipo, é sobre isso. Então fala sobre o leão, sabe aquele leão que rugia no começo dos filmes? Então tem um pouquinho sobre esse leão. Tem sobre o Edgar Allan Poe, sobre a lagosta e o momento que a lagosta começou a ser comida de gente rica. Tem sobre
uma menina de 14 anos que foi a primeira mulher bala. Tem, enfim, eu não lembro muito, porque eu li há muito tempo, mas eu lembro que quando eu li eu fiquei, tipo, em choque. E aí ele tá na minha estante até hoje, porque ele é muito aleatório e ele é muito estranho. E é isso. Esses foram os livros mais aleatórios que eu já tive na minha estante e que eu tenho na minha estante no momento. Comenta aí se você tem algum livro na sua casa que é muito aleatório, seja porque você adquiriu ele de uma maneira muito estranha ou porque ele é muito estranho. Deixa aí nos comentários, compartilha comigo e que eu quero saber sua opinião também sobre os livros que eu mostrei aqui hoje, se você ficou com vontade de ter algum. E é isso, não se esquece de deixar o like. Até o próximo vídeo, gente!